Boa noite, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo aqui hoje para vocês, para trazer a novidade que eu terminei de desenvolver agora, que é o Calc Vidros 1.0, tá? Vou abrir aqui o aplicativo para vocês terem uma noção de como é que ele funciona. É um aplicativo sensacional que eu acabei desenvolvendo agora nos últimos meses, né? Basicamente, o que ele faz? Ele calcula a espessura de cálculo, né? Calcula a espessura resistente e a flecha limite, né? E depois de calculado, ele traz, a gente tem a possibilidade de salvar a memória de cálculo, né? Para que o dimensionamento fique documentado, né? Muitas vezes a gente vai fazer um laudo, uma perícia, ou até mesmo o dimensionamento de um projeto de vidro novo do começo, né? E se faz necessário que a gente utilize de ferramentas computacionais para que o dimensionamento seja o mais próximo possível da realidade, né? Então, nessa versão aqui eu já coloquei a possibilidade do usuário utilizar o Ciclone. Então, se eu clicar aqui no botãozinho do Ciclone aqui, ele já abre o Ciclone. Ele abriu na outra tela aqui, mas dá para vocês verem que tá abrindo na outra tela, esse cabeça de Bacre, mas tudo bem. Mas na hora que a gente aperta o botão no Ciclone aqui, ele já abre o... Deixa eu ver se eu consigo arrastar ele para cá. Ele tá abrindo na outra tela. Não tá querendo abrir nessa tela não. Mas tudo bem, ele abre o Ciclone. Vamos ver como é que funciona esse aplicativo aqui então. Aqui nós temos o coeficiente de redução, tá? Normativo. Se eu clicar aqui, ó, essa interrogaçãozinha, ele vai trazer a mensagem aqui que o fator de redução ele é aplicado a todos os vidros exteriores do piso térreo e a parte superior está a menos de 6 metros em relação ao solo. E ele é 1 para os demais casos. Então, beleza. Vou simular aqui um vidro de uma porta de correr, por exemplo. Uma porta de correr, vamos lá, vamos colocar aqui 0,9, que vai estar no térreo, né? Uma medida de 2,1 de altura, medida padrão. Uma largura de 90 centímetros. Considerando que é uma porta de correr, ele já calcula a área, calcula a relação entre o lado maior e o menor e a relação entre o lado menor e o maior. Aqui a gente entra com a pressão em PA, pressão de vento, tá? Essa pressão a gente encontra lá no Ciclone, né? No Ciclone nós vamos fazer, a gente faz as verificações pela 6123, né? Encontra a pressão de vento nessa porta em questão, e a partir daí a gente sai com o cálculo. Uma outra oportunidade eu vou fazer o dimensionamento do vento lá no Ciclone para trazer para cá. Hoje eu só vou colocar para vocês aqui um exemplo, tá? De uma pressão que a gente já, pela experiência, a gente já sabe mais ou menos quanto que vai dar uma pressão dessa. Vamos colocar aqui 1200 PA, tá? Que é equivalente aí a 120 kg por metro quadrado. As condições de apoio, nós vamos considerar que são dois apoios opostos, né? Aqui de novo, ó, você tem a possibilidade de ler na ajuda aqui, ó. Como é um vidro de dois apoios, vidro apoiado em dois lados opostos, onde a borda livre é a maior, que é a condição que eu escolhi ali. E tem a outra onde a borda livre é a menor. Nesse nosso caso aqui, a borda livre é a maior, ok? Então selecionei dois apoios.
O coeficiente alfa, para 2 apoios, ele é um valor fixo. A gente vê aqui em 2 lados, ele traz a mensagem que para todos os casos seleciona o fator de equivalência máximo para vidros monolíticos. Esse caso é extremamente importante, você precisa encontrar o Epson 3. Você vai pegar sempre o valor máximo para onde você estiver calculando, seja vidro temperado, insulado ou vidro monolítico, vidro simples, monolítico, né? Vamos lá. Como a gente está calculando uma porta de correr aqui, nós sabemos já que para utilização em porta de correr, a gente utiliza de porta de vidro temperado na maioria das vezes. A gente utiliza vidro laminado de segurança quando existe esquadria, né? Mas é outra situação e não é o caso hoje. A gente só está tratando aqui de uma porta de correr. Então nós vamos pegar aqui, ó. Se você quiser dar uma pesquisada, você entra aqui na tabela 8, ó, ele vai abrir a tabela aqui dos usos e aplicações de vidro, você pode entrar e pesquisar, tá vendo? Tá, deixa eu fechar aqui. Vamos continuar aqui. Então nós vamos estar tratando aqui de um vidro temperado, tudo bem? Na hora que você seleciona o vidro temperado, ele já traz o fator de equivalência do vidro temperado aqui, você não precisa preencher nada, o próprio aplicativo já traz. A única coisa que você vai precisar fazer aqui é colocar a espessura do vidro. Nós vamos colocar aqui um vidro 10 mm, que geralmente a porta é de 10 mm, e vou calcular uma vez para vocês verem, e aí eu vou mostrar uma segunda opção, se você quiser estimar a espessura de vidro, né? Geralmente, para a porta de vidro temperado, a gente não aconselha utilizar menor que 10 mm, então a gente já parte do princípio que é 10. Então nós vamos pegar aqui e clicar em calcular. Ele já calculou, né? Tá terminando de fazer o processamento. Ele já calculou, trouxe aqui a espessura de cálculo, trouxe a espessura resistente, trouxe a espessura para a flecha, que ele já faz o cálculo da espessura para a flecha propriamente dita, e aqui a flecha limite. Tudo bem? Aí aqui nós vamos preencher, então, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona a questão da memória de cálculo, né? Vou colocar aqui o nome loja 1, vai. Loja 1. Vou colocar o endereço sala 3. E vou colocar aqui, é o meu gato querendo participar da live, ó. Querendo participar do livro. Eu tô conversando aqui, ele tá querendo trocar ideia. Mas tudo bem, já ele participa. Vamos colocar aqui a identificação do vidro, porta 1. Beleza, selecionamos o tipo de vidro, vidro temperado 10 mm incolor. Incolor. Use a aplicação porta de correr. Beleza. Aí eu fiz tudo isso. Então eu fiz tudo isso e eu preciso documentar para poder passar para o meu cliente. Qual que é a vantagem de você ter um aplicativo dessa natureza, ou seja no teu escritório de engenharia, ou seja na sua vidraçaria? Primeiro ponto, se você tem um responsável técnico na tua vidraçaria, um engenheiro especialista em vidros, como por exemplo, eu sou especialista em vidros e faço projeto de vidro para o Brasil inteiro. Você tem uma vidraçaria, você me contrata para fazer o dimensionamento do projeto para o seu cliente. Você tem lá uma obra grande, que esses dias atrás nós entregamos um prédio com 17 pavimentos, e eu tive a felicidade de fazer o dimensionamento dos vidros dessa edificação, e isso foi tudo documentado, né? E aí você fica na frente do teu concorrente, por quê? Porque você está documentado, você não está colocando o vidro para o cliente simplesmente embasado na experiência, você está embasado em norma, está embasado em literatura, né? Porque esse aplicativo foi feito todinho em cima da NBR, na 7199, né? Então isso adianta demais o trabalho. Na hora que eu clicar aqui em relatório, ele vai perguntar aí qual é a impressora que eu quero fazer. Eu vou deixar na minha impressora de PDF aqui, porque eu quero gerar um PDF. Ele já gerou, abre uma caixa de
diálogo aqui. Para eu salvar aqui, vou colocar o nome aqui de loja 1. E vou salvar. Ele já salvou. Eu mudei a minha tela principal para lá, mas aqui eu vou abrir para vocês verem. E aqui está todinha a memória de cálculo. O nome da obra, endereço, nome do responsável técnico, o CREA, a data, a hora que isso foi feito, 9h32 PM, né? Depois do meio-dia. Eu vou modificar essa configuração aqui para ficar no formato 24 horas, que eu acho mais interessante. Isso é coisinha rápida para mudar. Aqui nós temos todas as características físicas e mecânicas do vidro. Aqui as tensões admissíveis, também para todos os casos. Aqui traz o tipo de vidro que nós preenchemos lá. Use a aplicação. Aqui fala sobre o Calquividros 1.0, que ele é um aplicativo de dimensionamento da espessura de cálculo E1, espessura resistente R, flecha limite e flecha para vidros insulados, monolítico, monolítico, monolítico laminado e laminado, laminado. Vidros laminados, monolítico, monolítico, monolítico temperado. E vidros monolíticos, float, aramado. O float, o que é o float? É o vidro comum, né? O vidro liso comum que a maioria conhece. O aramado, impresso e temperado. O vidro impresso é o vidro fantasia, que o pessoal das vidraçarias conhece, mais conhecido como vidro fantasia. Eu deixei aqui nos termos técnicos normativos, porque a gente tem que acompanhar o que a norma fala. Com 4 apoios, 3 apoios, 2 lados opostos, de acordo com a NBR 7199 de 2016. Beleza. Aqui nós temos os dados de entrada. Aqui é onde nós sabemos que foi feito o dimensionamento para vidro vertical. Pressão de vento 1200 PA. Pressão de cálculo 1800. Por quê? Porque ele multiplica a pressão do vento por um fator de 1.5. Aqui outras informações que a gente for calcular fora desse caso aqui, para vidros inclinados, para vidros internos, aí o projetista tem que conhecer um pouco da norma para ele poder saber como é que ele vai fazer para chegar nesses valores aqui, tá bom? Continuando. Que fala sobre a espessura mínima, que a gente não pode usar um vidro menor que 3 milímetros, por mais que você encontre lá, você encontrou uma espessura de cálculo que deu lá 2 milímetros, não pode usar 2 milímetros, o mínimo é 3, tudo bem? O mínimo é 3, então cuidado, porque precisa conhecer da norma. Mas já traz essa informação aqui já para reforçar o conhecimento, né? Aqui nós temos o cálculo da espessura E1. Para cada situação, ele vai trazer uma fórmula diferente aqui. Então, se eu modificar, por exemplo, para 3 apoios aqui, essa história aqui muda. Essa formulação aqui muda. Na hora que a gente gera a memória de cálculo, automaticamente essa formulação muda, né? Então trouxe aqui os valores da espessura de cálculo, aqui o fator de correção que nós utilizamos, fator de redução. Aqui, como a gente não trabalhou nem com laminado nem com insulado, não traz nenhum fator de equivalência para esses vidros, trouxe só para o vidro monolítico. Aqui, da mesma forma, se modificar os dados para vidro insulado ou vidro laminado, a formulação aqui muda, né, para a espessura resistente. Para cada situação tem uma situação em particular, tem uma formulação, né? Então, como ele gera a memória de cálculo para aquele caso específico que está sendo calculado, na hora que a gente gera o relatório, ele vai trazer o relatório específico. Beleza, aqui o que está acontecendo aqui, quais são as variáveis que estão sendo consideradas, então ele traz aqui a nomenclatura de cada variável. Aqui o cálculo da espessura efetiva para a flecha, tudo bem? Essa espessura para a flecha aqui, no caso de vidro monolítico, ela é igual à espessura de projeto, tá bom? Que é o EI.
Vamos lá. Aqui nós temos a formulação da flecha. Trouxe o valor da flecha aqui 1,66 milímetros. Aqui os critérios admissíveis, tá? Como aqui a gente está fazendo um dimensionamento para um vidro de borda livre, ele vai considerar que a flecha tem que ser menor ou igual ao lado da borda livre, dividido por 100, tá? No caso, aqui, foi até bom que apareceu aqui, que ele está aparecendo aqui que ele verifica, mas ele fez um xizinho aqui, eu vou corrigir, porque isso aqui tem que ficar verde. Mas isso daqui é tranquilo, isso daqui eu já estou terminando de fazer esses testes já exatamente para ver isso, mas aqui vai ficar verdinho. Por quê? Porque aqui verificou, tá vendo? Verificou, aqui nós temos uma verificação da espessura de cálculo para espessura resistente, verificou também. Aqui ele traz um croquisinho do vidro, no caso aqui vidro 2 apoios. E a medida do vidro, 90 de largura por 2,10 de altura. Aqui a espessura de projeto, aqui a área do vidro, aqui as relações do lado maior para o menor e do menor para o maior. E aqui o nome do responsável técnico e o número do CREA, tá bom? E aqui as referências normativas. Então é isso, pessoal, por hoje é o que eu tenho para apresentar para vocês. O vídeo acabou ficando um pouquinho longo, mas faz parte do jogo. Desculpa a cara de cansado, porque o basquete hoje foi o basquete hoje foi dolorido, foi cansativo. Mas é isso aí. Um grande abraço a todos. Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo aí, esse vídeo eu vou colocar nas redes sociais aí, no link do vídeo, na descrição do vídeo. Eu vou deixar o meu WhatsApp para quem quiser fazer a aquisição desse aplicativo, já está disponível, tá bom? Aí é só entrar em contato no WhatsApp que a gente providencia a licença para vocês, tá bom? Outra coisa que é vantajosa aqui, ó, vou mostrar para vocês rapidinho. Essa é uma aplicação Windows, tudo bem? O que quer dizer isso, Michel? Isso daqui não é uma aplicação VBA. Se a gente abrir o Excel aqui, ó, abrir o Excel, tá? Eu vou abrir aqui uma planilha nova do Excel. Se eu utilizar o Excel aqui, o Excel vai funcionar normal. Posso salvar, posso imprimir, posso fazer o que eu quiser. Não está escravizado o Excel, porque isso aqui não é uma planilha do Excel. Eu utilizo o Excel como banco de dados, mas não é uma aplicação do Excel, é uma aplicação Windows, tá bom? Então é um software, é um aplicativo, um executável normal, com ícone na área de trabalho, tudo certinho, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço a todos e muito sucesso. Como eu disse, o contato vai ficar na descrição aí. Beleza? Grande abraço.